Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. E nesse vídeo eu vim dar algumas dicas de como montar um cardápio de docinhos aí para o seu ateliê, para você começar a vender. Se você quer começar a vender docinhos, se você já vende e tá querendo melhorar ali um pouquinho do seu cardápio, hoje eu vim dar algumas dicas para vocês do que eu utilizo aqui no ateliê, do que eu acabo fazendo e o que é legal você ter ou não no seu cardápio. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo para me ajudar e bora lá pro vídeo que tem bastante coisa pra gente conversar. Estou aqui com a minha colinha, gente, para ficar mais fácil de conseguir ver e lembrar de tudo, para não deixar de falar exatamente nada pra vocês, tá? O meu cardápio, eu faço o cardápio junto, tanto de bolo quanto de doces. São esses dois itens que eu trabalho aqui no ateliê, tá? Os bolos decorados, o bolo gelado e os docinhos. E eu faço o cardápio deles juntos, tá? Antes eu trabalhava com cardápio separado, tipo, um cardápio só de docinho e um cardápio só de bolo. Tem certo e tem errado? Não tem, gente. Você consegue trabalhar das duas formas. A questão é que é mais de um arquivo para você mandar para o seu cliente, né? Mas em compensação, você não pode ter um cardápio muito longo, que senão fica aquele cardápio cansativo de ver. Então você tem que ver primeiramente por esse lado. Eu vou ter dois cardápios, um só de bolos e outro só de doces no gerais. Ou eu vou ter um cardápio tudo junto, mas tomando cuidado para não deixar ali um cardápio muito extenso, tá? Antes eu trabalhava dessa forma, de cada um ter o seu cardápio em si, porém ficava algo chato, algo maçante ter que ficar sempre mandando dois cardápios. Então eu acabei decidindo colocar tudo em um cardápio só e foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, eu tava gravando esse vídeo pra vocês e eu tive que trocar a bateria da câmera, então eu aproximei um pouquinho aí, espero que esteja melhor. Mas enfim, vamos lá. Aqui, igual eu tava falando pra vocês, deixa eu até abrir o meu cardápio de novo aqui. Eu coloquei o meu cardápio de bolos e de doces todos junto, tá? Então, eu pego um arquivo e mando totalmente pro meu cliente, ele consegue já ter acesso a tudo que eu trabalho, tudo que eu vendo, tudo em um único lugar. Gente, o meu cardápio, todos eles, tanto de bolo, quanto de doce, quanto de qualquer coisa que eu preciso fazer, eu faço tudo pelo Canva, tá? O Canva é um aplicativo gratuito, você pode usar tanto o aplicativo ou até mesmo abrir ele no seu computador, que eu acho que fica até mais fácil, tá? Porque é mais tranquilo pra você mexer nele, tem mais opções mais fáceis de você editar. Então se você tiver como abrir o Canva no computador, fica mais fácil do que você utilizar o celular, tá? Mas se você não tem, usa o celular mesmo que dá certo. A questão é que o Canva, ele tem tanto um aplicativo quanto o site, então você consegue utilizar nesses dois modos ali, tá? E eu só edito tudo por ele, gente. Tem a opção que tem alguns itens que são pagos, mas tudo, a grande maioria dos itens do Canva é tudo gratuito. Então você consegue montar o seu cardápio tudo pelo Canva gratuito e salvar também em PDF gratuitamente pelo Canva, tá? E aí é um outro ponto que entra pra vocês. Vocês terem o cardápio de doces ou de bolos, enfim, hoje estamos falando de docinhos, mas vocês terem o cardápio e transformar ele em PDF para mandar para o seu cliente é muito mais fácil do que você mandar ali, tirar print de todas as partes do seu cardápio e mandar para o seu cliente o cardápio todo picado, aquele trilhão de fotos, tá? Então faz um arquivo em PDF, você consegue transformar na hora de você salvar. No próprio Canva você consegue salvar em PDF, já fica mais fácil. Pega e depois só manda o arquivo pro seu cliente na hora que ele solicitar o cardápio e sucesso. É um único item e ele já tem tudo também. Então vamos lá, como hoje estamos falando de doces, eu vou mostrar o meu cardápio de doces pra vocês, tá bom? E aí vocês conseguem ter uma noção que a gente vai conversando um pouquinho. Lembrando que o meu cardápio não tá disponível em nenhum lugar pra vocês conseguirem baixar e tudo mais, a não ser dentro da Escola dos Bolos, que é o meu curso online que as minhas alunas conseguem baixar e editar o meu próprio cardápio. Já tá tudo lá de mão beijada, é só elas editarem, colocarem o cardápio, os sabores que elas trabalham, as fotos delas e os valores delas, tá? É o único lugar que acaba encontrando o meu cardápio disponibilizado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui também pra vocês terem uma noção, tá bom? E eu vou mostrar aqui assim mesmo, ó, virando o celular pra vocês verem aqui a visão que ele aparece no meu celular. Então, gente, aqui está o meu cardápio, essa aqui é a primeira capa dele. Eu sempre acho legal colocar uma foto minha aqui também, pra mostrar quem é que tá por trás da marca, quem é que tá trabalhando na Doce Lelê. Então, além da minha logo, também tem a minha foto aqui, tá? Então aqui eu também deixo o meu Instagram e o WhatsApp para caso o meu cliente já queira entrar em contato direto comigo. Aqui tem algumas informações, nós vamos falar sobre elas. Aqui tem a parte dos meus bolos, tá bom? Eu não vou dar muita ênfase porque o vídeo é mais sobre os docinhos. Então aqui tem alguns bolos, aqui sobre os bolos também. Aqui a minha tabela de valores dos bolos, tá?
aqui sobre o bolo gelado que eu trabalho e aqui entramos no cardápio de doces. Os únicos doces que eu trabalho aqui no ateliê são os docinhos tradicionais de festa e os bem casados. Mas se você quiser trabalhar ali com outras, maçã do amor, pirulito, pão de mel, coloca tudo nessa parte de doces do seu cardápio, que aí o cliente já sabe que tudo relacionado a doce ele vai encontrar ali, tá? Então aqui, gente, primeiramente, eu acho essencial sim ter uma foto sua no seu cardápio, pra você conseguir humanizar a sua marca, igual eu já mencionei aqui pra vocês, pro seu cliente ver quem é que tá por trás dos doces, quem é que faz, quem é que produz, quem que está ali não é só a empresa, tá? Aqui quem tá por trás da Doce Lelê sou eu, então é legal vocês terem aí também na empresa de vocês quem está por trás da sua empresa, tá? Então tenha fotos aí primeiramente no seu cardápio, tá? E aqui, deixa eu mostrar também pra vocês como está a distribuição dos sabores aqui, tá bom? Aqui eu separei como os clássicos, os especiais e os prêmios, tá? E aqui eu dei a opção também dos temáticos, que eles podem carimbar ou até mesmo os coloridos. Tem aqui os de flor, né? Que eles podem deixar ali o brigadeiro em formato de flor. E aqui mais um pouquinho das fotos dos meus doces, tá? Todos eles aqui, tudo certinho, aqui já entra bem casado, tá? Então bora lá agora para as dicas essenciais do seu cardápio de doces. Gente, primeiro de tudo, tenha fotos no seu cardápio, tá? Tenha fotos no seu cardápio aqui, igual vocês viram, eu coloquei fotos de todos os meus docinhos, porque além de conseguir imaginar o que é que você está encomendando, você está vendo o que você está encomendando, tá? Então fotos são essenciais. E o principal, fotos que sejam suas, tá? Por exemplo, é péssimo vocês entrarem no meu Instagram, um exemplo meu, que eu estou aqui falando diretamente pra vocês, mas isso se encaixa em qualquer outra foto da internet, tá? É péssimo você entrar, por exemplo, no meu Instagram, pegar a foto de um doce meu e colocar no seu cardápio, porque aquele doce não foi você quem fez. E aí na hora de você reproduzir, possa ser que o doce ele não fique igual você colocou, ele não fica daquele jeito, você não consiga aquele tipo de decoração, aquela foto ela não é autoral sua. Então quando você for colocar a foto de doce, independente do local que você esteja colocando, seja no cardápio ou até mesmo no feed, seja foto autoral sua, tá? Que você tenha tirado. Lê, mas eu não sei fazer foto, eu não quero gastar dinheiro pra fazer as fotos, eu não tenho esse parte de investimento. Com uma massa, gente, uma massa de cor branca, né, de base branca, vocês conseguem fazer aí vários sabores cinematográficos, digamos assim, tá? Então você pega uma massa de brigadeiro e transforma em todas as massas do seu cardápio. Porque, gente, o seu cliente ali, ele não vai estar provando, né, ele não vai estar vendo a foto, então é essencial que você deixe igual um brigadeiro que você vai vender, mas não precisa ser do mesmo sabor, porque é só pra uma foto, entendeu? Então faça suas fotos e tire as fotos e coloque no seu cardápio, tá? Outra coisa que é muito legal você colocar também é na descrição dos seus brigadeiros. O que são os brigadeiros? Quais são os sabores que vocês trabalham? Então aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês do meu brigadeiro tradicional, tá? Brigadeiro tradicional. Na legenda desse brigadeiro eu coloquei brigadeiro de chocolate confeitado com granulado, tá? Então, por exemplo, como será que é feito o docinho de churros dela? A gente sabe que tem gente que faz docinho de churros aí com massa de canela, que é o meu caso, que faz com massa de doce de leite, que faz com massa branca e só polvilha o açúcar e a canela por cima. Então tem várias formas de você fazer. Então o que é legal também do cardápio é você colocar a descrição do sabor que você está colocando. Então, por exemplo, o meu de churros eu coloco assim: brigadeiro de canela confeitado com açúcar e canela e uma pitanga de doce de leite. Então aqui, gente, eu já consegui descrever todo o meu brigadeiro pro meu cliente. Ele sabe o que é também que ele está encomendando. Esse zoom na minha cara está me incomodando, gente. Acho que tá tão próximo. Tava parecendo uma bolacha, agora tá melhor. Então, gente, eu consigo colocar isso em todos os sabores, tá? Fica bem legal. Por exemplo, o brigadeiro de caipirinha e de café com amarula são dois brigadeiros alcoólicos que eu tenho aqui no meu cardápio e eu acho essencial também ser descrito, tá? Então, o de caipirinha eu coloquei brigadeiro de limão confeitado no açúcar cristal, acompanha ampola com cachaça. E esse daqui, mais do que qualquer outro sabor, eu acho também essencial colocar assim, ó: produto não recomendado para menores de 18 anos, porque, gente, é um brigadeiro alcoólico, né? Imagina você não coloca e você vai lá e tem uma ampola de cachaça, a pessoa não sabe o que é cachaça, dá pra uma criança e é cachaça, né? Então é legal também vocês descreverem, porque às vezes só o nome
as pessoas podem acabar não assimilando, ou também fica legal pra ser um cardápio mais completo, digamos assim. E não fica poluído, tá, gente? Não fica cheio de coisa. Você só tá passando a informação daquilo que você está vendendo mais detalhadamente pro seu cliente, além das fotos. Então, além das fotos serem autorais, você descrever também, Lê, como eu faço pra diferenciar os sabores de brigadeiro que eu vou colocar? Eu vou separar ele, cada sabor, um valor. Eu vou colocar ele igual você colocou, de premium, de especiais, de clássicos. Gente, isso entra muito aí a parte da precificação de vocês, tá? Porque aqui, antes, eu conseguia colocar, por exemplo, o meu surpresa de uva nos sabores especiais. E hoje, atualmente, eu não consigo mais, devido ao tanto que subiu os insumos, tá? Então eu tive que passar ali para uma outra categoria, que é a categoria premium, que são alguns docinhos que tem um custo maior, digamos assim, né? Que é, por exemplo, o meio amargo, que eu utilizo aquele granulê meio amargo, que é um granulado mais caro, o de caipirinha, o de café com amarula e o de surpresa de uva, tá? Depois eu vou falar pra vocês aqui qual está em cada categoria. Então essa parte só você consegue colocar ali devido à sua precificação. Mas é super legal você conseguir diferenciar esses brigadeiros, né? Então ter uma linha de brigadeiros mais clássicos, uma de brigadeiros mais especiais, ou até mesmo uma linha mais premium, digamos assim, que são brigadeiros mais caros, tá? Porque aí você consegue alcançar ali os públicos em si. Ah, a pessoa quer um brigadeiro mais básico e tradicional, tem a linha clássicos, tem ali todos os sabores da linha clássicos pra você encomendar. Ah, mas eu tô muito afim de pegar um brigadeiro premium, então você consegue ter uma opção ali mais cara, e aí, consequentemente, você vai ter essa opção ali no seu cardápio também, tá? Mas aí é que tá, vale a pena você prestar atenção em relação aos brigadeiros que mais saem, tá? Por exemplo, a gente sabe que um que são os mais pedidos é o de ninho com Nutella. Todo o povo quer ninho com Nutella, com brigadeiro acaba não sendo diferente. Então eu não posso colocar o meu brigadeiro de ninho com Nutella em uma categoria premium, por exemplo, que são os brigadeiros mais caros, porque a saída dele já é muito maior do que o meu brigadeiro de caipirinha, por exemplo. Então, gente, eu consigo manter ele na categoria especiais, tá? No limite do preço dele ali. E aí você, consequentemente, tem uma saída maior do de ninho com Nutella, que é o que o pessoal mais pede. E aí o seu lucro vai ser compatível ali na posição que o ninho com Nutella está no cardápio. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então essa parte de vocês colocarem ali divisões dos brigadeiros de vocês é muito legal, tá? Principalmente para você conseguir identificar onde é que o seu brigadeiro se encaixa e você ter essa divisão pro seu cliente. E com isso, gente, já entra na parte ali de divisão de sabores, tá? Eu vou falar pra vocês aqui hoje como está dividido os meus docinhos no meu cardápio, tá? Porque igual eu falei pra vocês, eles são divididos em 3 categorias e eu vou falar a categoria de cada um deles pra vocês. Então aqui no meu cardápio de doces, na linha de sabores clássicos, tá? Eu tenho brigadeiro, beijinho, moranguinho. Aqui no meu cardápio tá como um moranguinho, mas eu coloquei ao lado escrito Nesquik, tá? E aí tá brigadeiro de morango Nesquik com confeito de açúcar cristal ou leite ninho, tá? Eu não coloquei mais bicho de pé, porque bicho de pé é uma palavra patenteada, é um doce patenteado pelo amor aos pedaços. E quando a gente faz a patente de algum produto ou alguma marca, se a pessoa vê você utilizando, ela pode entrar com um processo pra você tirar, e aí você vai acabar perdendo, e se você não tira, você meio que paga uma multa, tá? Eu expliquei meio que por cima aqui pra vocês. E também, gente, porque depois que eu vi a foto de um bicho de pé em um pé, eu fiquei pasma como a gente consegue assimilar isso a um docinho. Então eu mudei e coloquei como um moranguinho, tá? Então aqui tem nos clássicos brigadeiro, beijinho, moranguinho. O de café eu consegui colocar nos clássicos também, e esse daqui com certeza é um dos clássicos, porque sai muito também. Brigadeiro de ninho, só ninho, tá? E o de churros. Eu vou falar o valor do meu centro pra vocês, tá? Mas levando em consideração que isso vai muito de região pra região, dos materiais que você trabalha, dos insumos que você compra, das embalagens, tudo interfere, tá, gente? Então, é os meus valores aqui hoje, em 2023, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje é dia 11 de maio, às 8h05 da noite, daquelas. 11 de maio de 2023 são esses os meus valores dos meus doces agora, tá? Levando em consideração que a gente não precifica o trabalho de ninguém, né? Então, só pra vocês terem uma noção. O meio cento, eu coloco ele por R$75, que são 50 unidades.
e 100 unidades eu vendo ele por 145, tá, gente? Dos clássicos. Agora, os especiais, 50 unidades são 90, 100 unidades são 180, que são Ninho com Nutella, Confetinho, Morangotella e Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um brigadeiro de parmesão, né? Um brigadeiro de queijo com goiabada. Então eu fiz essa divisão ali dos especiais também. E eu acho que tá uma divisão bem legal, porque tem ali todos que estão meio que envolvidos com Nutella. O confetinho, que o confete dele é super caro também. E o Romeu e Julieta, que tem a parte da goiabada, o queijo, enfim, tá? E aí depois vamos pra linha Premium, que foi até uma linha nova que eu coloquei aqui no meu cardápio, que não tinha antes. Eu fui obrigada a criar pelo valor das coisas. E aí na linha Premium nós temos surpresa de uva, meio amargo, caipirinha e café com amarula, tá? Gente, café com amarula é brigadeiro de café com a ampola de amarula enfiada nele, tá? E aí essa é a minha linha Premium, que 50 unidades são R$100, 100 unidades são 200, tá, gente? Infelizmente tive que manter essa parte aqui, porque não teve muito pra onde eu correr, infelizmente. E depois, logo embaixo, nós temos a linha dos temáticos. Essa parte, gente, de temáticos é o seguinte, eu só cobro os valores dos docinhos que são coloridos, tá? Ou até mesmo o brigadeiro em formato de flor. Por quê, gente? Porque são brigadeiros mais trabalhados, são brigadeiros que demandam mais tempo da minha produção. Enquanto eu tô fazendo 50 unidades do docinho tradicional, eu tô fazendo, por exemplo, 25 do docinho de flor, que você tem que enrolar, finalizar, depois coloca no negocinho, faz o formato de flor nele. Então são brigadeiros que demandam mais tempo da minha produção. E isso também é algo que só você vai conseguir diferenciar. Se pra você faz sentido colocar no preço dos brigadeiros tradicionais, ou vale a pena você cobrar um pouco mais, né, por justamente ser um brigadeiro mais trabalhado, tá? Então aqui, por exemplo, vou dar até um exemplo pra vocês em relação ao valor dos especiais, tá? O centro dos meus especiais, igual eu falei pra vocês, 50 unidades é R$90, 100 unidades são R$180. Já os temáticos, 100 unidades é 185 e 50 unidades é 95. Ou seja, gente, aumentou aí R$5 de um para outro, tá? Se você for ver, não é algo extremamente uau, meu Deus do céu, mas é uma diferença ali que no final já pode fazer diferença na sua produção, R$5 a mais, tá? Se você não quiser colocar, fique à vontade. E aí, como entra essa parte dos temáticos? Aqui eu deixei os coloridos, tá? E aí eu já deixei descrito no meu cardápio também. Uma cor por brigadeiro, todos da mesma cor ou cores variadas. Aí consulte opções de carimbos. O carimbo a gente vai conversar sobre ele também. Mas no colorido você tem várias opções pra você trabalhar. Ou só de uma cor, ou ele de duas cores mesclado, ou aquele estilo tie-dye que já tem várias outras cores. E aí é legal você precificar de acordo com essas opções, porque brigadeiro colorido dá muito mais trabalho pra você poder finalizar, pesar massa por massa, juntar as cores. Então pensem bem nesse ponto, tá? Aqui eu acabo trabalhando sempre com uma cor de brigadeiro, que é o que mais sai, tá? Ou senão o brigadeiro de flor, que eu deixei dessa forma. Brigadeiro personalizado em formato de flor, pode ser colorido ou com aplique de chocolate em formato de flor. Então aqui o aplique também já tá contabilizando a parte dos valores, tá? Então dessa forma que eu coloquei aqui, gente, e ali que entra os nossos carimbos, tá? Porque a gente não falou de carimbo e sempre que eu posto sobre docinho personalizado com carimbo, eu recebo muita pergunta de Lê, você cobra pra personalizar? E, gente, eu não cobro pra personalizar com carimbo, tá? Eu só cobro realmente se o docinho ele for colorido. Mas com os carimbos eu achei que é uma forma de você conseguir encantar os seus clientes com algo que é uma novidade, de certa forma. Ele pode ter um brigadeiro personalizado ali de acordo com a festa dele, com o nome, com a idade, depende dos carimbos que você tem aí. E aí eu não preciso cobrar a mais por isso, tá? Por mais que seja trabalhoso você carimbar um por um, eu acabo nessa parte não cobrando, porque pra mim já é algo mais rápido do que, por exemplo, fazer um brigadeiro de flor, entenderam? Então aqui eu dou essa opção para o meu cliente dele poder personalizar o brigadeiro dele com os carimbos sem custo adicional nenhum, tá? Então aqui também no meu cardápio, o que é legal você colocar? Eu vou mostrar pra vocês que é uma legenda. Lê, como assim legenda? Você pode pegar ali dois formatos. Então, por exemplo, aqui eu usei a imagem de coração e a imagem de estrela. Ai, mas eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso. Vou mostrar pra você aqui que é o seguinte.
Aqui, gente, eu coloquei uma opção, tá vendo que tem uns corações e umas estrelas. Os corações remetem os brigadeiros mais pedidos aqui no ateliê. Então os corações estão aqui no brigadeiro, no moranguinho, no de café, no de churros, ninho com Nutella, surpresa de uva e meio amargo, tá? Já a imagem aqui de estrelinha significa que pode carimbar. Então, quais desses brigadeiros aqui do meu cardápio o meu cliente pode carimbar? Que são o surpresa de uva, aqui ele consegue carimbar também o de ninho, consegue carimbar o de café, moranguinho. Então, todos esses daqui que estão com a estrela são brigadeiros que os meus clientes, eles conseguem carimbar. E porque essa é uma opção legal de você ter aí no seu cardápio também, essa forma de legenda, né? E também explicando que tem uma legenda aqui embaixo pra você saber o significado. É legal você colocar, porque na hora que o seu cliente bater o olho, ele fala assim, nossa, olha que legal, esse daqui eu consigo carimbar. Nossa, mas será que o confetinho eu consigo carimbar? Aí ele vai olhar pra foto, vai conseguir combater ali, né, batendo em relação à legenda e falar assim, meu, o de confetinho eu não consigo carimbar, porque tem os confetes, né? Então aqui ele já consegue até mesmo visualizar quais são os docinhos que ele vai conseguir carimbar, ele vai conseguir personalizar, ou até mesmo quais são os mais pedidos. Nossa, eu tô com uma mega dúvida de qual doce que eu pego do seu ateliê. Quais são os mais pedidos? Ele já vai bater o olho e vai falar assim, olha, o de café é um dos mais pedidos, então acho que vai valer a pena nós pegarmos ele, tá? Então com isso o seu cliente consegue ter uma visualização também de quais são os brigadeiros carro-chefe aí no nosso ateliê, qual ele consegue personalizar e aí ter uma visão mais ampla ainda dos sabores que você oferece. Gente, agora eu quero explicar um pouquinho pra vocês como eu faço, um pouco por cima, tá? A minha precificação, só pra vocês entenderem, tá? Lembrando que eu não vou conseguir explicar 100% aqui pra vocês, mas vocês vão conseguir ter uma base ali de como eu faço pra calcular, de qual é o rendimento da minha massa de doce em relação à quantidade de leite condensado, creme de leite, enfim, vocês vão conseguir entender. Gente, o meu rendimento de massa de docinho é o seguinte, tá? Com um leite condensado e um creme de leite, geralmente me rendem ali de 25 a 30 unidades. Depende muito do sabor, tá? Isso também porque depende muito em relação à quantidade de peso. Então, por exemplo, o brigadeiro de café geralmente é uma das massas que mais me dá o rendimento certinho, né? Com uma receita que é um leite condensado e um creme de leite, geralmente me rende ali de 26 a 27 unidades. E eu peso ele com 15 gramas. Então essa mais ou menos ali é a média de rendimento dos meus doces, tá? De 25 a 30 unidades ali mais ou menos com uma receita. E basicamente pra você poder fazer o cálculo do seu doce, você vai somar tudo que você gasta pra fazer ali o seu cento, tá? Eu sempre faço ali a precificação voltada pro cento. Então vamos usar de base aqui o brigadeiro, tá? O brigadeiro tradicional. Eu uso 4 leite condensado e 4 creme de leite pra poder fazer um cento de doces, que são 100 docinhos, tá? Então aqui nessa minha precificação eu vou colocar o preço de 4 leite condensado, de 4 creme de leite, do meu chocolate em pó, que geralmente vai uma média ali de 50, na verdade de 30 a 35 gramas por receita, tá? Então ali são 35 gramas por receita, eu vou estar utilizando 4 receitas. E aí com isso eu vou estar usando 140 gramas de chocolate em pó para minha receita. Beleza, já temos a massa do nosso docinho ali. Mas em relação à precificação do granulado, eu vou mostrar pra vocês como geralmente eu faço, tá? Os meus brigadeiros, ele tem peso final de 15 gramas. Sendo assim, o brigadeiro tradicional, eu peso ele com 12 gramas de massa, né? Então, se o peso final é de 15 gramas e eu peso ele com 12 gramas de massa, eu uso 3 gramas de confeito por brigadeiro. E para nós podermos utilizar ali um cento de doces, consequentemente, né, gente, eu pego 3, que é a quantidade que eu uso por unidade, e faço vezes 100, que vai me dar 300 gramas de granulado. Então, no meu brigadeiro tradicional, eu utilizo 300 gramas de confeito, né, pra poder fazer ali os meus 100 docinhos. E aí, com isso, você consegue fazer ali uma regra de 3 pra você descobrir quanto que vai custar pra você aí esses 300 gramas de granulado, tá? E aí, gente, você fez a regra de 3, fez a soma tudo certinho, você vai ali colocar a sua margem, né, a sua porcentagem, que são os gastos incalculáveis. Aqui eu coloco mais 25%, tá? Aqui, então, eu vou utilizar, gente, um valor X, tá? É um valor fictício, eu não fiz nenhuma precificação pra vocês aqui agora durante o vídeo. Só mostrei pra vocês como que eu faço. Mas vamos supor, tá? Vou levar ali em conta aqui, sei lá, o leite condensado é R$5, eu vou usar 5, vou usar 4, vai ser R$20.
mais R$3,20 de creme de leite, tá? Então vamos supor aqui que vai ser R$32,80. Vai com creme de leite, vai com chocolate em pó e com confeito. Vamos arredondar aqui, gente, pra R$40, tá? Vamos supor aqui que eu gastei R$40 pra poder fazer o meu brigadeiro tradicional. Em cima desses R$40 eu vou colocar os meus gastos incalculáveis, que eu gasto, por exemplo, com água, com detergente, com gás, com eletricidade, tudo isso que você não consegue, de certa forma, calcular, tá? Então aqui eu coloco mais 25%, que dá R$10 e fica R$50. E aí aqui agora eu vou pegar esses R$50 e vou fazer vezes 3, tá, gente? Pra tirar aqui a minha porcentagem tudo certinho, que vai dar R$150. Então aqui eu tenho o valor dos meus doces, né, do meu lucro, da minha porcentagem de venda. Mas vocês perceberam que eu não coloquei embalagem aqui ainda, né, gente? Porque na embalagem a gente não ganha, a gente só repassa o valor da embalagem, a gente vai, de certa forma, ganhar em cima da produção do nosso doce. Então aqui em cima eu só deixo pra colocar a embalagem no final, tá? Então aqui, na minha caixa eu gasto R$4 na caixa. A minha forminha de docinho é R$3,50 e cada caixinha de pétala, que vem 50 unidades, se eu não me engano é R$2,70, tá? Eu vou colocar aqui R$2,70. Nós vamos utilizar duas, porque seria 100 unidades, que me dá o valor total aqui de R$162,90. R$163. Então aqui eu já poderia vender o meu valor, o meu preço dos meus docinhos por R$160, tá? Eu sempre arredondo R$2 a menos, R$3 a menos, então R$160. Mas se você quiser jogar mais pra cima e arredondar por 165, aí é um critério seu, tá? Eu geralmente, quando é pouco assim, eu sempre arredondo pra menos, porque aí eu vou ganhar menos em relação ao centro de doce, mas é pouca coisa, tá? Então basicamente é assim que eu faço a precificação dos meus docinhos. Eu dei um exemplo aqui pra vocês de como eu precifico o brigadeiro tradicional, mas é só pra vocês terem uma base de como que faz essa conta, e essa conta você vai utilizar ali pra todos os seus docinhos, tá? Essa forma de você fazer a sua precificação. E aí com isso, depois que você fez a precificação, você vai colocar ali, tipo, todos os sabores, o valor que você venderia ele, pra você conseguir estipular qual sabor vai na linha dos clássicos, dos especiais, e se você tem necessidade de criar uma linha premium. Em relação à quantidade de venda, gente, aqui no ateliê eu dou a opção pro meu cliente a partir de 50 unidades, tá? Pra mim, não compensa eu fazer ali 25 unidades de docinho. Então, eu só trabalho a partir de 50 unidades. Mas isso vai muito relativo também de cada pessoa. Se você quiser trabalhar com uma quantidade menor, a partir de 25, a partir de 10, fica a seu critério. Aqui eu trabalho a partir de 50 unidades, que é considerado ali o meio centro, né, 50 unidades. E aí no docinho de 50 unidades, o meu cliente ele pode escolher 2 sabores de docinhos, tá? Sendo 25 unidades de cada um. Já no centro, que são 100 unidades, ele pode escolher até 4 sabores, tendo 25 unidades de cada um. Ah, mas eu quero aí 50 brigadeiro, 25 surpresa de uva e 25 churros. Tudo bem. A questão é que você só pode ali selecionar entre 25, 50, 75 e 100 a quantidade, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer 30 unidades de brigadeiro, mais 30 unidades de churros, mais 20 unidades de café, porque a gente tem que pensar em relação ao rendimento da nossa receita, tá? Então sempre pense nesse quesito de rendimento. Então aqui é sempre a partir de 25. 25, 50, 75 e 100. Ele pode mesclar 4 sabores, sendo ali nessa certa quantidade, tá? Eu tô passando essa informação pra vocês, mas é algo que os meus clientes aqui no ateliê atendem super bem. Eles é super aceitável essa forma de vender aqui no ateliê. Então é legal você também conhecer os seus clientes, ver o que eles acham, ver a sua forma de vender pra ver se vai ser uma forma aceitável, tá, gente? Aqui dá super certo, então por isso que eu mantenho dessa forma, que eu acho que é o essencial, né? Dar certo, tanto pra mim quanto para o meu cliente, que somos nós dois ambos ali que estão vivendo aquilo diariamente, né? Então eu trabalho dessa forma por aqui.
Em relação à quantidade de sabor no seu cardápio, gente, é legal você sempre trabalhar com as quantidades, os sabores mais tradicionais, né, que todo mundo acaba procurando, que é beijinho, brigadeiro, bicho de pé, no caso moranguinho, mas também tem olho de sogra, casadinho, que é o sabor dos dois, tem várias opções ali, esses aí eu acabo não trabalhando, tá, esse casadinho e esse olho de sogra eu não trabalho. Mas são opções legais também de serem colocadas ali pra venda no cardápio, tá? E aí, em relação à quantidade mínima de sabores, é legal você sempre trabalhar com aquilo que o seu cliente mais procura. Em relação à quantidade máxima, sempre tente utilizar ali brigadeiros que você sabe que você consegue, que vai ter uma saída, né? É legal você ter aí uma opção diferente, mas não fazer aquele cardápio imenso, porque quanto maior o seu cardápio, mais itens você vai ter que comprar. E aí a chance desse brigadeiro não sair, não ter uma saída muito boa, e o seu ingrediente ficar parado no seu armário ou alguma coisa do tipo é muito grande. Então sempre trabalhe ali com opções diferentes, mas também não tão gritantes, tá? Aqui no meu cardápio hoje, eu vou até conferir pra vocês que eu nem me lembro mais. Aqui no meu cardápio hoje, gente, eu tenho 14 diferentes sabores pro meu cliente escolher, tá? Então são 14 sabores pra eles escolherem, levando em conta que brigadeiro tradicional, o beijinho, moranguinho, café, brigadeiro de ninho, que é a mesma base branca que eu utilizo para fazer o brigadeiro de ninho com Nutella. A diferença é que um vai Nutella e o outro não, então é a mesma base. O confetinho, a massa dele é de brigadeiro, o que muda é o confeito, né? Então é a mesma base que eu faço pra fazer o meu brigadeiro tradicional, eu faço pra fazer o meu confetinho. O que muda é só o confeito. O morangotella, que é brigadeiro de morango com Nutella, gente, a mesma coisa. A base é o de moranguinho, né, que é aquela feita com Nesquik. E aí pra virar morangotella, eu coloco a Nutella por cima. Aqui o meu amargo vai cacau 100%, então já é diferente do brigadeiro tradicional. E o café com a marula é a mesma base também do brigadeiro de café, a única diferença é a ampola de amarula ali enfiada nele. Então isso também é legal de vocês verem que com um único sabor de brigadeiro vocês conseguem ter outras opções no seu cardápio, tá? Então aqui eu consegui ter mais 1, 2, 3, 4 opções diferentes de sabores do meu cardápio, com sabores que eu já trabalhava. Então é legal vocês sempre prestarem atenção nisso também, para utilizarem a mesma base e você conseguir oferecer diferentes sabores para o seu cliente, diversidade, tendo a mesma base do que você já trabalha. E aí isso te ajuda a ter ali essa parte de mais opções, mas que também não te dificulte e também não dificulte o seu cliente na hora de escolher e ter aquela imensidade de sabor que ele fica confuso e não sabe nem o que ele escolhe. Bom, gente, então aqui eu já falei pra vocês, eu tô aqui com o meu cardápio aberto pra sempre lembrar de falar pra vocês aqui tudo que eu tenho pra falar, tá? Aqui, então, nós já falamos sobre as fotos, sobre serem autorais, sobre a descrição do brigadeiro, sobre a parte de clássicos especiais e premiums, sobre os valores também, a quantidade, até mesmo sobre precificação, sobre as fotos também dos coloridos, eu já coloquei aqui, sobre os carimbos. Então aqui nessa outra parte do meu cardápio, a única coisa a mais que tem é que eu coloco aqui que nós personalizamos com os carimbos temáticos, sem custo adicional, né? E aí eu peço aqui pro cliente me informar o tema da festa, e aí eu indicarei a melhor opção pra ele, mas isso tá descrito no meu cardápio, mas também é uma opção que no boca a boca, na hora de conversar com o cliente, eu acabo perguntando pra ele, tá? E aqui eu também mostro que é disponível mesclar 4 sabores no cento, né, sendo 25 ali de cada sabor, e a quantidade que é possível mesclar também no meio cento, tá, gente? E aí, basicamente, eu acho que são essas informações que eu tinha pra passar pra vocês, gente. Eu acho que eu não estou esquecendo de falar nada, tá? Eu acho. Falei todas as dicas que eu poderia dar pra vocês, eu falei. Mas se tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu vou estar respondendo. É um vídeo bem pedido por vocês, né, em relação aos docinhos. Se tiver alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo que eu respondo vocês. Então vamos finalizar esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e seu comentário me falando o que você achou ou até mesmo a sua dúvida. Me segue lá no Instagram também, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.